isso, Vera. A ELA é uma doença que afeta os neurônios motores. Ela é uma doença degenerativa, ou seja, ela vai piorando ao longo da vida da pessoa. Então, ela começa afetando mãos e pés, depois ela vai e afeta pernas e braços, até chegar a pessoa não conseguir engolir, não conseguir falar. O físico Stephen Hawking é o personagem mais conhecido da história a ter tido essa doença. Ele morreu no ano passado, mas quando deram para ele a notícia, um médico de Cambridge, onde ele estudava e onde ele foi atendido, disseram para ele que ele tinha 2 anos de vida e terminou que ele viveu 46. Eu estou aqui com a presidente da Associação Brasileira de ELA, que é a Adriana Leico Oda, e ela vai falar um pouco mais sobre como, eu queria saber de você, como cuidar de uma doença que não tem cura. Na verdade, o que a gente sempre diz, Mariana, é que a doença não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, existe um tratamento medicamentoso hoje, que ele é previsto, um medicamento de alto custo, que o SUS consegue garantir para os pacientes, mas existe todo um tratamento de reabilitação. E alguns estudos mostrando que aqueles pacientes que são atendidos por uma equipe especializada, multi e interprofissional, eles têm uma sobrevida maior do que aqueles pacientes que não são acompanhados por nenhum profissional. Então, aí a importância de toda a equipe pensar em aumentar a sobrevida, mas também melhorar a qualidade de vida de todos os pacientes. Esse é um compromisso. Quais são os principais desses profissionais que têm que atender ao mesmo tempo, quer dizer, durante a vida, esse paciente? Na medicina, esse paciente é acompanhado por um neurologista, mas também um pneumologista que faz parte do quadro de profissionais. Na área de reabilitação, fisioterapeuta respiratório, fisioterapeuta motor, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social, a depender de qual é a situação da família, para conseguir engajá-lo ou para conseguir facilitar alguns processos que esse paciente precise. Eu sei que é difícil essa pergunta, mas existe hoje, depois de todo esse tempo, um tempo médio de vida desses pacientes? Existe um tempo aproximado que, na verdade, é estatística, né? Mas a gente sempre diz que a estatística não se aplica para o indivíduo. A doença é rara. Então, se a gente for pensar, são 2 casos novos para cada 100 mil pessoas. Essa é a incidência dela. Não é porque ela é rara que ela é menos importante, né? Assim, daí vem todo esse movimento de tratamento. A sobrevida média prevista é em torno de 4 a 5 anos. E quando o paciente começa com uma alteração bulbar antes, que seriam aquelas alterações de mastigação, deglutição, respiração, então uma sobrevida em um pouco menor, de 2 a 3 anos. É uma coisa muito curiosa do filme, que por acaso eu assisti há pouco tempo de novo, é que a doença não afeta nem os órgãos sexuais e nem o cérebro, né? Então o Stephen Hawking teve 3 filhos ao longo da vida dele, já com a ELA. É isso mesmo? São sistemas diferentes. Na verdade, o que se tem hoje é uma porcentagem dos pacientes podem ter alteração cognitiva junto com alteração motora. Não foi o caso do físico, não é o caso da maior parte dos pacientes, mas em cerca de 20% acaba tendo alguma alteração e em 10% dos casos chega a desenvolver uma demência chamada demência frontotemporal, mas não é o mais frequente, eles realmente são os mais raros. O fato de ser, eu vi que tem uma pessoa da área de farmácia que vai ser ouvida hoje também no seminário. O fato de ser uma doença rara, a gente sabe que há menos pesquisas quando a doença é rara, não é isso? Porque menos pessoas, a indústria farmacêutica teria menos interesse em desenvolver pesquisas, porque aqueles remédios vão ser vendidos para menos pessoas. Isso é muito ruim, não é? É um pouco ruim, mas que na verdade o que eles pensam é o seguinte: existem várias outras doenças degenerativas neurológicas que também não têm cura e que parece que entender o processo de uma significa também entender o processo de outras doenças. É o caso, por exemplo, do Parkinson ou do Alzheimer. Existem alguns pontos em comum que ligam essas 3 doenças. Então, de fato, estudar uma doença pode ser benéfica, inclusive, para encontrar alguns outros caminhos para outras doenças. Então, apesar de ser raro, as pessoas investem sim em pesquisa. Todo final de ano, em dezembro, acontece o Simpósio Internacional de Doença do Neurônio Motor, ELA. Cada ano é num país diferente e é lindo de ver o quanto que o mundo se reúne em torno dessa temática. Então, não só para ajudar esses pacientes com ela, mas para vislumbrar na pesquisa e na área da ciência que isso talvez possa representar um caminho para outras doenças também. Como a senhora mesmo disse, o SUS cobre
os tratamentos para a doença, para ela, né? Ele tem isso por lei, e tem coberto mesmo? Por lei, existem algumas leis que garantem alguma cobertura para o paciente com ela. Por exemplo, o Riluzol é um medicamento de alto custo que todo paciente com ela tem direito a esse medicamento pelo SUS. Existe também uma portaria federal que define que todo paciente com doença do neurônio motor tem direito ao ventilador, que é um aparelho que o ajuda a respirar, o BiPAP. Então, ele também dá entrada nesse pedido e o SUS se compromete a fornecer e a vistoriar mensalmente o andamento desse aparelho, do uso desse aparelho. Assim, isso tem sido coisas que a gente tem brigado para que isso de fato aconteça em todos os lugares. Existe também uma outra portaria que define para o paciente a garantia de órteses e cadeira de rodas, sempre que necessário. Então, como associação, a gente briga para se fazer cumprir tudo isso, para que o paciente não perca esse seu direito. Bom, muito obrigada. Muito obrigada. Vera, começa daqui a pouco o seminário. Eu volto com você.